Prezado irmão, prezada irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Dentro de alguns instantes, iniciaremos o culto a Deus, o Catedral Inspiração. Somos a primeira igreja presbiteriana independente, a Catedral Evangélica de São Paulo. E você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui para este culto. E se você participa de maneira virtual, o convite é para que, quando for possível, esteja conosco presencialmente, para juntos adorarmos a Deus. Nosso trabalho aqui é para que a sua vida seja edificada. Acompanhe também a igreja por meio das redes sociais. Que o Deus de paz seja contigo. Amém. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória. Nos reunimos na casa do Senhor nesta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Portanto, todos são muito bem-vindos à casa do Senhor, mas também damos as boas-vindas a você que já conectado conosco
nos acompanha através das nossas redes. Que tenhamos um momento de comunhão, de aprendizado, de muito crescimento espiritual neste momento em que nos reunimos para mais um Catedral Inspiração. Um culto preparado para um processo, mas também um objetivo de desacelerarmos de toda a nossa correria, daquilo que passamos no dia a dia, da nossa vivência do dia, para que tenhamos um tempo em que o nosso coração diante de Deus tão somente será por Ele orientado, dirigido e consolado. Portanto, participemos com alegria deste momento, a partir daquilo que a própria palavra de Deus nos convida à desaceleração, e depois dessa leitura silenciosamente por alguns instantes, antes de cantarmos, vamos olhar para o texto bíblico e vamos pensar no texto que leremos agora. Assim diz a palavra de Deus através do salmista: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. As coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia.
Oremos. Adoramos-te, Senhor, nesse instante, e adoramos com gratidão e alegria em nossos corações, porque sabemos que somente o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória. Adoramos o teu nome, porque temos a certeza da tua presença entre nós, do teu cuidado, da tua orientação, da tua direção a cada instante em nossas vidas. Adoramos, ó Deus, porque temos a certeza de que tu és um Deus amoroso, que se preocupa conosco, sabe das nossas necessidades e conhece as intenções do nosso coração. Por isso nós te adoramos. Temos a certeza, ó Deus, de que ao estar conosco nesta hora e em todos os momentos, nós também, ó Pai, temos a oportunidade de falar, de proclamar, de dizer ao mundo a respeito do teu amor e da tua bondade. Por isso, Senhor, aceita a nossa adoração nesta hora. Que cada momento deste culto possa ser um ato de alegria, de gratidão e da certeza da tua presença em nossas vidas em todos os instantes. Fica conosco, Senhor. Nós oramos agradecidos através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Liturgia da contemplação de Deus. Momento que nós escutaremos a narração de apenas um versículo bíblico, do Sermão da Montanha de Jesus. É uma das bem-aventuranças no qual ele fala sobre a virtude da justiça. E isso será acompanhado da projeção da obra Guiarque Sermão da Montanha, de Ivan Makarov, no qual nos ajuda já a entrar nesse momento de reflexão, de escuta da palavra de Deus e de contemplação da palavra de Deus e do próprio Deus. Escutemos a palavra. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Palavras do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Você já passou por alguma situação, alguma circunstância ou algum momento em que teve o sentimento em que você foi injustiçado? Ou se não você, sendo o próprio injustiçado, em algum momento passou por alguma circunstância na sua vida e pensou: isso não é justo, isso que eu estou vendo não é justo, isso que aconteceu com determinada pessoa não é justo, isso que acontece com a humanidade não é justo. Momentos da vida diversos, nós já podemos ter passado por circunstâncias em que esse pensamento veio à nossa mente: olha, não fui justo, inclusive, com alguém, fazendo até aquela meia-culpa, né, quando a gente faz uma autoanálise da própria vida. Em tal circunstância, eu não fui justo, eu não fui correto, eu errei. Todos nós falhamos, erramos e corremos o risco, às vezes, de cometer algumas injustiças. Todas essas circunstâncias, meus irmãos, sejam vividas, presenciadas, envolvem a chamada virtude da justiça. E é sobre essa virtude tão importante, tão preciosa para nós, que pretendo conversar e meditar um pouco com você, à luz, naturalmente, da palavra de Deus. Eu creio que, se não todos, quase todos sabem, que eu também sou formado em Direito.
Eu sou advogado também. E na faculdade de Direito, uma das primeiras disciplinas que a gente tem, que era uma das minhas prediletas, se chama Teoria Geral do Direito, ou Introdução ao Estudo do Direito. Às vezes é coisa de nerd, gostar dessas disciplinas mais questionadoras. É uma disciplina de cunho questionador, às vezes até um pouco filosófica, e que se conecta geralmente com vários estudantes, e todo mundo que entra geralmente na faculdade de Direito entra com aquele sonho de fazer justiça, de procurar o que é justo, Fazer justiça, depois de alguns anos de carreira, eu diria que é complexo e complicado, mas é saudável sim manter sempre esse sonho. Então, revirando alguns livros dessa disciplina que eu já tive a oportunidade de estudar, logo nas primeiras páginas de um dos livros de Teoria Geral do Direito, eu achei uma indagação que nos faz pensar sobre o que é justiça, o que é justo. Diz a citação desse livro: não é justo para alguns que um mendigo roube o pão, mas não é justo para muitos outros que o mendigo não tenha um pão. É interessante nós pensarmos nesse sentido, pois a justiça, muitas vezes, pode ter dois lados, dois pontos de vista, duas visões, duas possíveis interpretações. E qual é, de fato, a justa? No direito, a gente costuma falar que a lógica jurídica é a lógica do razoável, ou seja, de realizar aquilo que nos parece razoavelmente ser justo. Então, você pode me perguntar, o que a palavra de Deus tem a ver com esses conceitos, com justiça e com o que é justo e o que é razoável muitas vezes? Eu posso lhe dizer que tem muita coisa a ver. Tem muita coisa a ver. Jesus foi categórico e preciso no Sermão do Monte, quando ele tratou da virtude da justiça, ou seja, a questão da justiça não passou despercebida por Jesus, o nosso mestre, o mestre dos mestres. Então, nós compreendemos que faz parte da nossa missão, inclusive como igreja, como povo de Deus, como crentes em Jesus, procurarmos e ansiarmos pela justiça ou pelo que é justo. Então eu te proponho a caminhar um pouco comigo sobre essa virtude e pensar um pouco a respeito da justiça. Primeiro, é preciso nós diferenciarmos sempre o que é justiça humana da justiça divina. É preciso nós termos consciência que são coisas distintas. Aquilo que nós entendemos por justiça humana tem muito a ver com ética, com o bem comum, com a sociedade, num mundo organizado, sobretudo em democracias. Justiça tem relação com as leis, com o direito que eu mencionei aqui no começo, com normas, inclusive, de convivência social, relacional. Já a justiça divina, ela é soberana, ela é excelsa, é a justiça do próprio Deus, nós compreendemos isso pela Bíblia, e que tem relação com a nossa doutrina bíblica, inclusive da justificação pela fé, da salvação e da soberania do próprio Deus sobre toda a criação. Essa, então, é a justiça divina. A justiça humana falha, a justiça divina não. E eu creio que você provavelmente conhece aquele ditado: Deus tarda, mas não falha. Esse ditado, na realidade, ele não é verdadeiro, pois pela palavra de Deus nós compreendemos que Deus nunca se atrasa, Deus nunca tarda. A justiça que vem do céu, seja na obra de salvação ou nas nossas relações, ela vem sempre no tempo que Deus assim determina. Então não existe atraso na rotina do nosso Deus. E isso porque, meus irmãos, nós sabemos que Deus ele é o padrão último da justiça. A justiça, inclusive, é um dos seus atributos, nós compreendemos. Deus sempre faz o que é reto, imparcial, em conformidade com a sua própria santidade e verdade. Vejamos o que o salmista disse lá no Salmo 89, 14.
Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Esse salmo é profundo, né? São fundamento do teu trono, disse o salmista. Da mesma maneira, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aos romanos que a manifestação da justiça de Deus no tempo presente é para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, a justiça como virtude da palavra de Deus, nós também compreendemos que ela é uma verdadeira moldura teológica da nossa fé. Mas você pode também pensar, se temos uma justiça humana, que tem uma série de regras, fundamentos, etc., e uma justiça divina, que é soberana, nós de fato vivemos em um mundo justo? Será que nós vivemos em um mundo justo? Essa é uma provocação para pensarmos de fato. Pense sobre isso não somente agora, no decorrer da semana, no decorrer dos próximos dias, nos seus momentos de oração, de meditação da palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo justo. Como sociedade, é importante sempre pensarmos sobre isso também. Se justo tem relação com ser razoável, a resposta pode ser bem complicada, pois o que nós mais vemos ao nosso entorno, na cidade, na realidade que todos nós vivemos e presenciamos, é injustiça, é desigualdade, é uma sede enorme das pessoas sobre o que é justo e acerca do que de fato é justiça. Jesus nos disse nessa passagem bíblica, muito bem claro, bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça. E é isso que nós vemos em escassez no mundo hoje em dia. As pessoas muitas vezes, elas não estão preocupadas com as injustiças do mundo. É muitas vezes cada um por si. Impera o individualismo e a fome de justiça muitas vezes não se faz presente, inclusive em nosso meio. Isso torna a nossa realidade desigual, muitas vezes conflituosas. Seres humanos, nós, pecadores, muitas vezes, quando nós somos injustiçados ou passamos por alguma situação de injustiça, nós temos essa sensação de injustiça e façamos uma meia-culpa. Muitas vezes pode passar na nossa cabeça aquela sede de vingança. Eu fui injustiçado, então eu vou lá e vou dar o troco. Mas não é essa a diretriz da palavra de Deus. Por isso que Jesus nos instiga e nos incentiva a pensar, a conhecer e a cultivar, de fato, a virtude da justiça. Jesus, meus irmãos, nos ensina sobre essa virtude, porque essa virtude contraria a nossa natureza pecadora. Ele nos ensina sobre essa virtude porque ela quebra paradigmas. Ele nos ensina sobre essa virtude porque Ele é o Deus soberano da justiça. No mundo, nós de fato passamos por uma série de aflições, provações e as chamadas injustiças, mas é pela palavra de Deus que nós podemos compreendê-la plenamente. E é pela palavra de Deus que nós precisamos plantar as sementes da virtude e da justiça no mundo que todos nós participamos e vivemos. Esse plantio, ele deve se dar sobre a orientação de Jesus, com um bom ânimo que só temos em Cristo, haja vista que Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo com todas as suas injustiças. Jesus vence de fato a injustiça. E nós estamos com Ele, sob a direção dEle, em prol justamente do exercício dessa virtude. É por isso que é importante nós pensarmos qual é a nossa relação de fato com essa virtude. É preciso relacionar, então, essa virtude com a nossa vida vivida, com a vida prática. De nada vale a teoria. De nada vale a teoria se não colocá-la em prática. E a virtude da justiça é eminentemente
prática. Não adianta falar que é justo se você não pensa de um modo justo e não age de um modo justo, orientado pela palavra de Deus. São Tomás de Aquino certa vez afirmou que a virtude da justiça é a ação habitual de dar a cada um o que lhe é devido. E o que é devido a cada um? O que é devido a cada um? Penso, meus irmãos, que o exercício e o cultivo dessa virtude, de fato, olhando a Bíblia, olhando a palavra de Deus, tem muito a ver com os frutos do Espírito. Se nós estamos na condição de salvos, justificados por Cristo, temos nova vida, essa nova vida requer de nós essa virtude como direção e um grande mandamento de Jesus para todos nós. É por isso pode se manifestar em nossa vida prática, quando nós prezamos por ética, por integridade. Essas são qualidades também em escassez hoje em dia no mundo. Nós vivemos uma grande e verdadeira crise da integridade. E nós falamos aqui do que é ético, do que é razoável, do que é reto, do que é justo, amparado pela consciência, meus irmãos, de que Deus nos fez iguais. Deus nos fez iguais nessa condição. A virtude da justiça se relaciona com amor, com paz, com mansidão, com alegria, com diálogo, com a compreensão do outro, com mansidão, como dito. Ser justo, buscar a justiça, praticar a justiça, não funciona, então, sem as diretrizes da palavra, sem essas recomendações de Jesus e sem as evidências dos frutos do Espírito na nossa vida. Se na justiça humana nós entendemos o justo como realizar daquilo que muitas vezes parece razoável, na vida cristã, meus irmãos, esse compromisso é muito maior, é mais abrangente, é mais profundo, pois ser justo ou dizer que é justo é de fato viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sem justiça não se tem paz, sem justiça não se tem felicidade, não se tem ética, não se tem moral. Essa é então uma virtude fundamental à nossa vida, essencial. E é por isso que Jesus é muito claro quando ele fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E ele não para por aí, porque estes, disse Jesus, serão fartos. Serão fartos. A esperança da saciedade dessa justiça, então, ela está em Cristo. Essa é a razão de conhecermos, a principal razão de conhecermos essa virtude e a cultivarmos. Saber e cultivar. Esse é o grande tema da série dessas mensagens do Catedral Inspiração. E justiça, então, meus irmãos, requer de nós conhecimento e, sobretudo, prática, exercício. No texto bíblico que deu base a esse sermão, para concluir, nós vemos que Jesus é de fato Rei. Por isso que nós costumamos compreender o Sermão do Monte ou da Montanha como uma grande plataforma do reino de Deus. Se Jesus é o Rei e Ele é o nosso Rei, o Sermão da Montanha é a grande plataforma do seu reino. Tudo que foi escrito ali, depois você pode ler naturalmente as demais bem-aventuranças. Preste bem atenção, existe uma sequência, tem sentido, tem lógica no que Jesus disse, inclusive naquela sequência do texto. Há necessidade em cada uma das bem-aventuranças, há utilidade. A sede e a fome dessa bem-aventurança é uma fome espiritual, a tal da fome de justiça. E aqui está então, meus irmãos, a relevância dessa virtude para a nossa vida. Conheça de fato a justiça. Pense sobre essa virtude. Nas dúvidas que temos na vida e nos conflitos que muitas vezes somos colocados ou nos colocamos, em que a virtude da justiça pode ser elementar para um caminho que venha a ser seguido por nós, escute mais antes de julgar. Na dúvida, ore mais antes de concluir.
Na dúvida, ame mais antes de condenar. E tudo isso tem a ver com essa virtude que é fundamental para o nosso modo de viver como Cristo assim quer. Fome e sede são sensações que nos colocam à prova. Não é prazeroso, não é confortável você ficar com fome, com sede. Nós buscamos, diante da fome e da sede, naturalmente, a saciedade. Por isso que, de fato, essa virtude requer exercício. E para exercitarmos, nós precisamos ter fome dela. É uma necessidade para o exercício. E é assim que seremos fartos em Jesus. O teólogo Martin Lloyd-Jones certa vez escreveu, preste atenção, ter essa fome e sede de justiça, entretanto, também significa que temos profunda consciência de que precisamos ser libertados, de que precisamos do Salvador, de que percebemos a nossa desesperadora situação e de que temos consciência de que, a menos que nos sejam providos um Salvador e a salvação, na verdade, estaremos inteiramente destituídos de esperança. Busquemos então, meus irmãos, saciar essa fome e sede no Deus da esperança e na sua perfeita justiça. Não é justo para alguns que um mendigo roube o pão, mas não é justo para muitos outros que o mendigo não tenha um pão. Como povo de Deus, nós temos o caminho que está aqui, na palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós compreendemos que Jesus é o pão da vida. Então, meus irmãos, com a direção de Jesus, com a sua orientação, nós podemos agir com justiça. E Cristo Jesus é quem sacia a fome dos que têm sede de justiça, a fome que é de todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos visualizar novamente a obra de arte. Alimentados pela palavra do Senhor, chegamos ao terceiro momento do nosso culto, momento da escuta profunda, que podemos, através da palavra e do cântico, mas também do silêncio, escutarmos a voz do coração, mas escutarmos também a voz de Deus para o nosso coração. E assim o profeta Miqueias nos convida a esse momento. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Tempos de minha criação.
só tempos geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Liturgia da gratidão, momento para colocarmos diante do Senhor em oração todas as inúmeras razões da nossa gratidão ao nosso Deus, pela vida, pelo sustento, pela providência, que é infalível na nossa vida, pela justiça do Senhor que se faz presente na nossa vida. E também, para quem assim desejar, contribuir com dízimos e ofertas à casa do Senhor. Temos os gasofilácios à frente, e para quem nos acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook, você tem o caminho do site da igreja com os dados bancários à sua disposição. O salmista assim nos convida para esse momento de gratidão, dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor está conosco em todas elas. Cantemos ao nosso Deus. só a ti o louvor de todos os povos, Senhor. Senhor, volta pra nós o teu olhar amoroso, de graça e bênção repleto. E o mundo inteiro louvará. Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor. Que a luz da tua presença rebrilhe em nós com fulgor, e tu serás conhecido, e o mundo inteiro louvará. Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor. Os povos com alegria serão guiados por Deus. Teremos paz e justiça, e o mundo inteiro louvará. Só a ti o louvor de todos os povos, Senhor.
Oremos. Santo Deus, eterno Pai, a nossa gratidão, Senhor. Somos gratos por mais um culto, mais um momento de celebração, em que podemos nos reunir, ó Pai, mesmo nessa noite gelada, na Tua casa, para que adorarmos como Teu povo. E tantos outros irmãos e irmãs queridas que estão em suas casas, seja onde for, acompanhando pelo culto online. Estamos todos reunidos, ó Pai, para sobretudo que agradecer pela vida, ó Pai, pela paz que só temos em Jesus, que agradecer pelos livramentos que o Senhor nos consegue diariamente, que agradecer por nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelo sustento, ó Pai, maior que vem do Senhor, pela providência, ó Pai, diária e cotidiana no nosso viver, ó Pai, nós somos gratos. Gratos por todos os momentos, ó Senhor, que tem nos ajudado, que tem nos orientado, que tem nos guiado, ó Pai, de acordo com os planos que não são nossos, mas são sobretudo do Senhor. Nós te agradecemos também por todas as contribuições, dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor, ó Pai. Continue a abençoar a Tua casa, a Tua igreja, ó Pai, todos os membros desta igreja, no custeio, na manutenção, na administração da Tua obra, ó Pai, neste local, espalhando a Tua palavra e o amor de Cristo por meio da nossa vida e da proclamação do Evangelho. Assim nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos a este momento último da nossa liturgia para que depois continuemos na nossa vida, no nosso dia a dia, exercitando a nossa fé, que aqui também sobre ela aprendemos. E é por isso que nós temos um momento em que podemos ler a palavra de Deus, cantar e orar, colocando as nossas necessidades diante do Senhor. E para esse momento, a palavra de Deus nos convida, através do apóstolo Paulo, naquilo que escreveu na carta aos Romanos, dizendo o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Cantemos. Leva ao trono de
Quero convidar a todos, vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, intercedendo pela nossa vida, pela vida do nosso próximo, por pessoas que você conhece e que nesse momento carece também da graça, do cuidado, da proteção do Deus de amor, o nosso Deus bondoso. Oremos. Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor já nos proporcionou durante este culto, durante esta celebração. Obrigado a Deus porque a Tua presença conosco traz paz ao nosso coração. O Senhor é um Deus justo, um Deus que conhece as nossas necessidades e pela Tua justiça que é expressa pelo Teu amor através do Teu Filho colocado na cruz em nosso lugar. O Senhor nos justificou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos resgatou. Por isso a nossa gratidão, ó Pai. Mas por amor também à Tua justiça nós te pedimos, a Tua bênção sobre as nossas vidas nesta hora. Aqui estão vidas, ó Pai, que conosco participam, tanto de forma presencial, como também, ó Deus, de maneira virtual, acompanhando e cultuando a Ti nesta noite. Vidas que colocam diante de Ti o seu sofrimento, as suas lutas, as suas preocupações, tanto do corpo quanto da alma, Senhor. E nós te pedimos, cuida do Teu povo e abençoa o Teu povo nesta hora. São tantas lutas, ó Deus, com enfermidades, tantos pedidos de irmãos e irmãs que sofrem, vidas que estão internadas, irmãos que estão sofrendo, ó Deus, das mais diversas enfermidades, e que o Senhor conhece a cada coração, e que sabe, ó Pai, das preocupações, das ansiedades, muitas vezes das lágrimas derramadas, mas o Senhor é o Deus que tem a solução para todas as nossas dificuldades. E a resposta do Senhor, que muitas vezes podemos até não compreender, é sempre a melhor, porque o Senhor deseja sempre o melhor para os seus filhos e filhas. Por isso, ó Pai querido, abençoe também vidas que buscam por um emprego, um local para o trabalho, para ganhar o pão de cada dia, Senhor. Abençoe, ó Deus, as famílias da Tua igreja, os relacionamentos de pais e filhas, filhos, homens e mulheres, famílias, ó Deus, que precisam da Tua graça, do Teu amor, que precisam expressar perdão para que possam viver em paz debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção, Senhor. Abençoe-nos como igreja, nos trabalhos, nos ministérios, nas atividades, ó Deus, que exercemos, em tudo aquilo que a Tua igreja faz em favor do Teu povo nesta cidade. Nós te pedimos, porque confiamos na Tua graça e temos a certeza do Teu amor e da Tua misericórdia sobre todos nós. Olha para o coração do Teu povo nesta noite, Senhor. Escuta a oração e dá-nos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua paz, para quando daqui sairmos, ao retornarmos para os nossos lares na segurança do Senhor, possamos voltar com alegria, com o coração cheio de gratidão pelas bênçãos, pelo cuidado constante, pelo Teu grande amor. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Nós estamos caminhando para o encerramento desta celebração, mais um Catedral Inspiração, desejando que Deus esteja conosco diariamente, nos abençoando e guiando pela sua vontade. Ao final do culto estaremos eu e o reverendo Silas aqui à frente para a oração pastoral pessoal, para quem assim desejar. Vamos fazer todos juntos, meus irmãos, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Você pode se assentar.